quando esse anjo falou, vocês têm um recado para dar para os discípulos. Ora, dentro dos discípulos já estava o nome de Pedro. Por que que ele citou o nome de Pedro e não os demais? Estou convencido. Pedro tinha acusado o golpe e reconhecido que ele não tinha dignidade e condições suficientes de cumprir com as exigências que Deus estabelecia. Mais adiante, em João capítulo 21, nós encontramos o Senhor Jesus com seus discípulos. Vejam isso. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, os discípulos. Versículo 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Lembrem, eles tinham deixado de pescar para seguir a Jesus. Agora Pedro está deixando de seguir a Jesus. Vou pescar. A confrontação pela qual ele passou revelou para o Pedro quem ele era e que ele não podia estar à altura e não estava à altura do que naturalmente se esperava de devoção e dedicação ao Senhor. Naquela mesma noite, mesmo em João capítulo 21, nós lemos que depois de comerem, o Senhor Jesus perguntou para Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente? Mais do que a estes? Aqueles que ele disse, eles abandonam, eu não. Você realmente me ama mais do que a esses? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tem uma diferença substancial na língua grega que aqui está muito discretamente estabelecida. O verbo que o Senhor Jesus pergunta se ama é um. E o verbo que Pedro responde é outro. Quando o Senhor Jesus pergunta, você me ama, ele usa o verbo agapau. Que era um verbo pouco comum, pouco usado, mas que falava de uma devoção incondicional. Aqui ele traduziu por ama realmente. E Pedro responde com o verbo filéu. Eu te amo, eu gosto de ti. Pela segunda vez, o Senhor pergunta para ele com o verbo agapau, você me ama realmente? E ele novamente responde, eu gosto de ti. Isso era uma confissão. Quando pela terceira vez o Senhor pergunta para ele, e o Senhor pergunta para ele, você gosta de mim? E o texto diz que Pedro ficou triste e disse, o Senhor sabe. Eu não sou aquele cara que eu queria ser. Eu gosto de ti. Nesse momento, Pedro tinha chegado no ponto que o Senhor tinha para chegar com ele. Você não é um super. Eu não me relaciono com faz de conta. Eu quero me relacionar com o Pedro real. Eu quero me relacionar com o Douglas real, com a Conchita real, com o Omir real. Quem você pensa que é? É interessante que em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele disse o seguinte,
O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Pedro, que foi e reconheceu que era um fracasso, agora reconhece que o remédio para ele, o remédio para nós, é que um Deus de toda graça nos capacite. Você não é alguém que impressiona a Deus. Você não é alguém que, se você chegasse no céu hoje, você aqui, estamos honrados com a sua presença. Você gostaria de ter esse reconhecimento lá. Não vai ter. Não é porque eles não tenham cuidado de fazer isso, é porque você não merece.